Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida. Agradecemos por Ele nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Glaucida de Souza e ela está parabenizando o neto Arthur, que está hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, Arthur. Um alô especial para Avani Moura, Gessiane Silva, Suzana, bem-vinda, Desília em Céus, Ana Paula, Atanásio, Helenilza Cordeiro, Verinha, Helena, Gleice, Maria Célia, Luzia, que pede orações por sua vida espiritual, Maria Cleci Aires, também Fátima Brito, Ellen Menezes e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos em Tua presença. Nós te agradecemos por esta oportunidade que nos dás de estarmos juntos com centenas de pessoas para estudarmos a Bíblia. Que Teu Espírito Santo esteja presente na mente de cada um de nós, nos ajudando a entender e colocar em prática o que nós aprendemos, Pai. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, nas necessidades que têm também. Estes nomes que nós citamos aqui hoje, Tu conheces cada um, queiras abençoá-los, dar vitórias. Cada um aqui também tem o seu pedido de oração. Especialmente também pedimos por Arthur, que está aniversariando, o neto da Glaucida, que Tu dê vitórias, Pai, a todos os aniversariantes e muitos anos de vida, Pai, que nós sintamos sempre a Tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós comentamos aqui a respeito da ordem que Daniel recebeu para selar as palavras das profecias do livro de Daniel, porque somente no tempo do fim é que aquelas palavras seriam entendidas, e exatamente foi o que aconteceu. Nós citamos aqui ontem o final do período dos 1260 anos, que em Daniel capítulo 8, 14 diz que até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E então, sempre houve pessoas estudiosas da Bíblia, mas eles não entendiam plenamente esta passagem das 2300 tardes e manhãs antes que chegasse o tempo do fim. E o tempo do fim, ele chegou exatamente no ano de 1798, quando o Papa foi preso pelo general de Napoleão Bonaparte, e então começou ali o período do tempo do fim. E então aqueles estudiosos da Bíblia começaram a entender profecias de Daniel que antes não entendiam. Vejam como Deus ele é sábio, como Deus ele é fiel naquilo que ele faz. Ele disse: cele até o tempo do fim. E vejam que Daniel escreveu o seu livro por volta do ano 600, antes de Jesus nascer. Foi quando ele estava cativo lá em Babilônia. E então, vejam, se passaram ali quase 600 anos e depois mais 1798 anos para que o livro, essa profecia de Daniel 8,14 começasse a ser entendida. E como nós dissemos ontem, nós devemos muito ao Guilherme Miller, um cidadão americano, batista, estudioso da Bíblia. Deus foi dando a ele revelação e entendimento, só que ele interpretou errado a questão da purificação do santuário. Ele pensava que essa purificação do santuário seria a volta de Jesus. Mas eles ainda, as pessoas que estudavam a Bíblia naquela época, não tinham entendimento de que essa purificação se daria no santuário celestial, onde Jesus está. E Guilherme Miller, ele foi um grande pregador da palavra de Deus, apesar de ele ser um homem simples, um fazendeiro. Ele foi usado por Deus, milhares de pessoas se converteram ao cristianismo pela sua pregação e pela convicção que ele tinha em dar a interpretação da palavra de Deus. E ele morreu batista. Mas, com certeza, ele estará também nos céus, porque ele foi fiel, ele foi sincero naquilo que ele estava estudando e ele viveu aquilo. E é o que nós deveremos fazer. Se porventura ainda nós não temos o pleno conhecimento da verdade da palavra de Deus, nós temos que ser sinceros naquilo que nós cremos.
Nós devemos viver aquilo que nós estamos crendo na palavra de Deus. Agora, se nós já temos conhecimento, uma luz maior do que a palavra de Deus vai nos revelando, nós precisamos ir mudando também e vivendo aquela nova verdade. E então, a interpretação e a aceitação dessa doutrina do santuário veio depois de 1844, quando cristãos que estavam aguardando a volta de Jesus para 1844 se decepcionaram, mas continuaram estudando a Bíblia, buscando em oração, e então tiveram visões que foi mostrado que nesse período Jesus estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Então nós precisamos estudar a Bíblia, irmãos, com muita dedicação. É que nós temos falado aqui, sempre dedicar tempo para conhecer a palavra de Deus, para entender e fazer a vontade dele em nossa vida. Em Mateus, no capítulo 5, Mateus, capítulo 5 e no verso 18, nós lemos aqui na palavra de Deus: e eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Então, a profecia da palavra de Deus, mesmo as palavras dos profetas e que Jesus deixou escrito, essas palavras elas não mudarão, elas continuarão até que tudo se cumpra, não cairá, não mudará nem um jota, nem um tio, para que tudo se cumpra. Deus, como nós temos dito para vocês, Deus ele é fiel. A Bíblia, irmãos, eu quero dizer para vocês que ela é como um quebra-cabeça. Vocês, com certeza, já montaram algum quebra-cabeça e, a princípio, né, a gente não vê nenhuma forma ali, não vê o que vai aparecer neste quebra-cabeça, mas nós vamos juntando as peças e aí nós vamos ver que vai se formando uma linda imagem, uma linda paisagem, e assim é a Bíblia. É como um quebra-cabeça. Nós vamos estudando um pouco aqui, um pouco ali, juntando um verso aqui, outro verso ali, e a própria Bíblia ela vai se explicando. E então, quando lemos aqui em 2 Timóteo capítulo 3, dos versos 15 até o verso 17, nos diz a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versos 15 a 17. Diz assim: desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. O apóstolo Paulo aqui estava escrevendo para Timóteo e Timóteo, foi ensinado desde a infância as Sagradas Escrituras. A mãe e a avó de Timóteo ensinavam as Escrituras Sagradas para Timóteo. E então Paulo diz assim: desde a infância você conhece as Escrituras Sagradas. E elas, as Escrituras Sagradas, deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Eu sei que muitos que nos acompanham não são cristãos desde criança, como era aqui no caso Timóteo, né? Conhecia a Bíblia desde criança. Muitos começaram a conhecer a Bíblia depois de adultos, depois que tiveram contato com algum cristão ou que ouviram algum hino passando em frente a uma igreja e então tiveram a curiosidade de entrar. O Espírito Santo estava trabalhando. Então, a partir do momento em que conhece as Sagradas Escrituras, não importa se é de criança, se é de adulto, nós precisamos saber que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e também ela é útil para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então, exige uma mudança. Quando nós conhecemos a Bíblia e vamos a Jesus, nós precisamos ter uma nova vida, fazer mudanças. Por quê? Porque nós vivíamos uma vida errada, uma vida longe de Deus. Mas, a partir do momento em que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos vendo a necessidade dessa mudança e nós vamos deixando, então, maus hábitos e procurando fazer as coisas que agradam a Deus.
E é claro que isso vem através do Espírito Santo operando em nossa vida. E então a Bíblia, ela nos corrige quando nós erramos e também ela nos ensina a fazer o que é certo. E Deus usa a palavra de Deus, a Bíblia, para preparar e capacitar o seu povo para a boa obra. Nós lemos também em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, e no verso 27, Lucas 24, verso 27, Lucas escreveu: Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Isso aqui aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Dois discípulos de Jesus estavam caminhando para Emaús, estavam tristes e não entendiam o que havia acontecido, por que Jesus havia morrido, e eles ainda não sabiam que Jesus havia ressuscitado. E então Jesus aparece entre os dois e vai caminhando com eles. E aí Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando? Por que vocês estão tão tristes? E eles disseram: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não é daqui? E falaram, a respeito da morte de Jesus. Aí diz aqui, Lucas: então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Vejam, os discípulos andaram com Jesus, eles tinham a palavra de Deus, mas eles não entendiam. Eles não entendiam que o Cordeiro de Deus haveria de vir e dar a vida para salvá-los. E Jesus, então, começando pelos escritos de Moisés e depois pelos demais profetas, ele percorrendo ali todas as escrituras do Antigo Testamento, mostrando as profecias que indicavam que Jesus haveria de vir e morrer. E então, os olhos desses dois discípulos foram abertos e eles entenderam. E o coração deles ardia enquanto Jesus falava. Então é isso que a Bíblia faz conosco. Nós precisamos entender os escritos da palavra de Deus, ler com o intuito de aprender, de entender, para que nós possamos então viver isso em nossa vida. Vejam que os discípulos, eles não viviam aquilo que eles liam. Mas quando Jesus abriu os olhos deles, falando a respeito do que estava escrito no Antigo Testamento, eles tiveram os olhos abertos e eles sentiram arder o coração. Por quê? Porque eles estavam tendo contato ali com a própria palavra, com o próprio Senhor Jesus. E então, assim também acontece conosco. Quando nós vamos descobrindo verdades em nossa vida e que nós estamos sendo sinceros em buscar a verdade, nós vamos sentir o Espírito Santo falar conosco e o nosso coração arder de alegria, porque estamos descobrindo novas verdades. E nós precisamos viver essas verdades, irmãos. Nós estamos nos últimos dias da história deste mundo. E, infelizmente, muitos cristãos têm atacado outros cristãos e dizendo que são legalistas e que não estão vivendo de acordo com a palavra, porque nós estamos vivendo agora um novo evangelho debaixo da graça, uma nova aliança, mas a nova aliança é a mesma aliança antiga. A aliança antiga era feita com o sangue de cordeiro e agora a nova aliança é feita com o sangue de Jesus. A palavra de Deus não mudou em nada, mas que nós oremos por aqueles que estão perseguindo essas pessoas que procuram fazer a vontade de Deus. Sabemos que cada um terá que dar conta diante de Deus e que nós, perseverando, nós estaremos sendo aprovados para estarmos com Ele por todo sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas lembremos o que Jesus nos diz: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.